uma ação dentro do Barpa Space, que é um espaço muito acarinhado por nós, porque foi criado o ano passado e temos desenvolvido muitas ações, e esta é uma das muitas ações também que vem no seguimento desta academia. Eu primeiro gostaria de me apresentar a mim. Eu sou a Ruth, sou uma das pessoas responsáveis pela Barpa e serei a moderadora e estarei aqui para aprender também e para ajudar o Sérgio no que for preciso. O Sérgio é o nosso consultor técnico da Barpa, tem muito conhecimento, tem vários anos de experiência e vocês vão certamente reparar, sem te deixar nervoso, Sérgio, que é uma pessoa com muito conhecimento e com muito terreno, e eu acho que isso é muito importante, o terreno, nesta área que é nas redes estruturadas. Este tema foi selecionado porque pensamos que seria importante falar sobre ele, no sentido que nós muitas vezes vemos estas nomenclaturas relativamente a um cabo de fibra óptica, mas não sabemos, aquilo que sentimos é que na maioria das vezes não sabemos o que é que aquilo significa. E hoje o Sérgio irá falar sobre isso e certamente poderemos elucidar algumas pessoas, embora que seja a nossa perspectiva, a nossa maneira de olhar, a maneira de a Barpa olhar para esta, podemos considerar a norma, mas isso o Sérgio já vai especificar em mais detalhe. Queria aproveitar este momento para pedir a todas as pessoas que estão presentes e, em primeiro lugar, agradecer porque estes eventos têm tido muita receptividade e isso tem sido muito positivo e tem-nos dado vontade de querer fazer mais. Todas as pessoas que nos estão a ouvir, se ainda não nos seguem nas redes sociais, façam-no, porque nós partilhamos muitas situações lá e mostramos muito de nós e queremos estar sempre perto de vocês e isso é muito importante para nós. Posto isto, queria-vos dizer como é que esta apresentação se vai estruturar. A apresentação, estimamos 40 minutos para a apresentação e podemos reservar alguns minutos para perguntas e respostas. As perguntas e as respostas têm um sítio no Zoom, que é a plataforma que estamos a utilizar próprio para isso, que é o QIA, que podem verificar na barra inferior. Se pretenderem colocar alguma pergunta, é aí o local apropriado, embora que se colocarem no bate-papo eu também estaria aqui a verificar. Se alguma pergunta não tivermos tempo, porventura, em responder, teremos todo o gosto de, após esta sessão, o fazer. Ok, então sendo assim, penso que a minha intervenção está feita. Sérgio, estou aqui para alguma coisa que necessites. Passo-te a palavra. Muito bem, obrigado, Rita. Antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Sérgio Coutinho, como a Rita já acabou de me apresentar. Bom, nós temos aqui um tema realmente um bocadinho mais teórico e é um tema, as normas DIN, VDE, nós não estamos, como é lógico, na precedência da concessão destas normas, por isso também fizemos um estudo delas para vos apresentar de uma forma mais simplificada e também podermos eventualmente tirar alguma dúvida que advenha desta apresentação. Para além disso, também vamos falar um pouco e dar exemplos práticos depois numa fase mais à frente, para que vocês também consigam associar aquilo que vos vai ser apresentado com situações práticas do dia-a-dia, de pegarmos num cabo de fibra e conseguirmos interpretar em que tipo de cabo temos presente. Muito bem, então vou passar à apresentação. Nós temos esta apresentação preparada para cerca de 30 a 40 minutos, conforme a Rita já teve a oportunidade de dizer. Portanto, ela realmente baseia-se naquilo que são as normas DIN-VDE. As normas DIN-VDE foram criadas por duas instituições de padronização alemãs, talvez as principais a nível mundial.
sendo elas, portanto, a DIN e a BDE, fazem parte, estas normas também, das normas IEC, neste caso a 60794, e é aplicável a todos os cabos de fibra óptica de comunicação e cabos com uma combinação de fibras ópticas e elétricos, composta por um conjunto de códigos contendo letras, símbolos, números para a designação dos cabos, que se tornam usuais até mesmo por grande parte dos fabricantes a nível mundial. Portanto, qual é o objetivo desta norma? O objetivo desta norma é estabelecer requisitos genéricos, uniformes, para as propriedades geométricas de transmissão dos materiais, mecânicas, de envelhecimento, relativamente, por exemplo, à exposição ambiental, climáticas e elétricas dos cabos, inclusive. Portanto, isto, o que nós temos, portanto, para vos apresentar está dividido em 5 quadros, porque no fundo é dentro destas nomenclaturas que estão também divididas portanto, as várias formas de se analisar o cabo. E então temos como no quadro 1 o tipo de aplicação, portanto, para que é que serve este cabo, ou de que forma é que ele pode ser aplicado, mais propriamente, como é que é constituído o revestimento secundário da fibra, no quadro 2. O 3 fala dos detalhes da construção do cabo, mais em pormenor como é que é a construção do cabo. No quadro 4 temos o número de fibras, também podemos visualizar quando pegamos nesse mesmo cabo, e para além disso também as propriedades de transmissão, portanto, da fibra desse cabo. Muito bem. Portanto, relativamente ao quadro 1, nós, quando portanto, começamos a ler a nomenclatura que está escrita no cabo, a primeira letra que nos aparece refere-se a que tipo de aplicação terá esse cabo. Se é um cabo para interior, para exterior. Neste caso, a letra A denomina que é um cabo para instalação no exterior, a letra J é um cabo para instalação no interior, e exclusivamente no interior. No caso da letra U, é um cabo que poderá ser instalado no exterior, como também no interior. Nós chamamos vulgarmente um cabo universal, de aplicação universal. Estes cabos interior e exterior normalmente são para situações em que não tem realmente uma distância grande, ou seja, não é propriamente para tour, para exterior, mas sim, por exemplo, entre uma chegada de um cabo para uma câmara, por exemplo, colocada num edifício, que passa pelo exterior, numa conduta, numa curta distância, de entre 50 a 100 metros, ou 150, ou coisas do género. Portanto, não é propriamente um cabo para ser utilizado por um operador, neste caso para interligar edifícios ou o que seja. Depois temos a letra AT, ou as duas, esta conjugação do AT, para cabos que são concebidos para trabalhar, ou seja, para serem instalados no exterior. Os cabos que são para exterior têm revestimentos que são resistentes normalmente a raios ultravioletas, a produtos abrasivos. Nós já vamos ver um bocadinho isso mais à frente. Portanto, são cabos que não podem circular, ou seja, ser instalados no interior de edifícios, até pelas normas de UITED vigentes. Nós só podemos ter numa metragem até 15 metros, sensivelmente, de cabo, deste cabo, em polietileno. Portanto, é um cabo que não tem proteção nenhuma à chama, ao contrário daqueles cabos normais para infraestruturas em edifícios. Muito bem, por aqui acho que não é assim muito complicado, embora nada disto é complicado, mas esta é uma parte muito simples. Depois passamos então para o revestimento secundário da fibra. No revestimento secundário da fibra nós temos a letra B, que são fibras, que significa que são fibras que são acondicionadas em loose tube. Eu tenho que começar por explicar também um bocadinho para quem não está muito por dentro deste tema da fibra óptica, o que é isso do loose tube, o que é isso da fibra ajustada, do tight buffer, e então eu começo também por vos dar essa explicação. O loose tube são cabos em que a fibra tem uma espessura total de 250 microns, portanto é uma fibra muito fina que permite num cabo, mesmo cabos utilizados no exterior,
comportarem um grande número de fibras com um pequeno diâmetro, e então as fibras vêm acondicionadas dentro de um tubo. E esse tubo poderá vir com gel, portanto com uma geleia para acomodar as fibras e também evitar, portanto, que seja que tenha umidade, que possa danificar até e comprometer a resistência mecânica da própria fibra. E temos depois as fibras, como tem na letra B, são as fibras ajustadas. As fibras ajustadas, ou tight buffer, é nada mais, nada menos que a espessura de um pigtail, para quem está mais familiarizado com isso. Portanto, os pigtails têm sempre uma espessura de 900 microns. Portanto, neste caso a letra B significa que esse cabo não é do tipo loose tube, dessa tal fibra de 250 microns, mas sim numa fibra que tem um revestimento de 900 microns. A letra W significa que é um cabo de fibra acondicionada em loose tube. Ok, não tem, é muito semelhante àquilo que acontece na letra B, só que aqui aquilo que nos diz é que é apenas uma fibra. Portanto, isto é raramente utilizado. Há muitas destas nomenclaturas ou abreviaturas que nós vamos falar ao longo desta exposição, que realmente na prática vocês se calhar nunca as vão encontrar mencionadas num cabo, porque são muito raras. Por exemplo, nós em termos de cabo em loose tube não fabricamos cabo de uma fibra, não fabricamos de uma forma regular cabo, por exemplo, de 6 fibras, fabricamos de 4, de 8, de 12, 24, 48, 96, portanto é um cabo que normalmente e na transmissão, como normalmente se usa duas fibras de uma forma convencional para comunicar o RX-TX, normalmente mesmo que se esteja a transmitir apenas numa fibra, convém sempre ter uma de redundância no mínimo. Portanto, estes cabos realmente são muito raros. Depois temos então a letra D. A D significa que são cabos de várias fibras acondicionadas em loose tube, ou seja, exatamente a W, só que esta tem realmente o maior número de fibras, ou seja, depois temos a letra H, com um cabo de fibra em loose tube sem gel. Portanto, este loose tube sem gel, pronto, também não é muito usual um cabo de uma fibra em loose tube, como acabámos de falar. Sem gel poderá ser, há soluções para acomodar as fibras que são umas aramidas em pó que se transformam em gel em contacto com a água, que servem para acomodar as fibras dentro do loose tube, mas não tem propriamente a geleia já em gel. Muito bem. Até aqui acho que foi mais ou menos objetivo. Sim, Rita? Sim, Sérgio. Eu só estou a ouvir um ruído de fundo. Se puderes pedir aí ao Luís, por favor. Okay. Para desligar o ar-condicionado. Diz? Para desligar o ar-condicionado, será isso? Não, ou o aspirador, parece um aspirador. Ok. Olha, mas tenho o Luís aqui comigo. Eu estou mesmo aqui a salinha, estou sozinha, estou aqui entregue. Ok. Por isso Pronto. que eu faço. É assim, eu ouço. Não sei se os participantes também conseguem ouvir. Tem este barulho de fundo, mas eu percebi tudo, ok? Ok, muito bem. Pronto, vamos esperar. Eu vou tentar arranjar uma solução, ok? E relativamente aqui à apresentação, está a ir bem? Achas que estou a ser claro? Sim? Sim, para mim estás a ser muito claro, mas tal como disse, se alguém ficar com dúvidas, coloquem as perguntas, ok? Muito bem. Então vamos continuar. Portanto, isto é relativamente ao crescimento secundário da fibra, que é o quadro 2, então vamos passar para o quadro 3. No quadro 3 fala mais especificamente de como é que é construído esse cabo e de que forma. Nós temos, e para começar, temos as letras Z e N colocadas entre parênteses, que significa que este cabo não tem reforço metálico, ou seja, é um cabo completamente dielétrico, portanto não é condutor, por exemplo, descargas atmosféricas, entre outras. Portanto, é um cabo sem qualquer estrutura metálica. O B significa que é um cabo armado, portanto, que tem uma estrutura
de proteção ao esmagamento. Normalmente estes cabos são mais usados até para serem enterrados diretamente no solo, por exemplo. Relativamente à letra L, portanto é um cabo que contém uma fita de alumínio. Estes cabos também são, de alguma forma, não são muito usuais, pelo menos na área das cabelagens. No entanto, pronto, poderão ter também a finalidade de alguma forma de poder ter uma proteção a ruidores, não é? Para evitar que realmente os ruidores o venham. Depois temos a letra Q. A letra Q significa que é um cabo seco e tem resistência, mas com resistência à água. E isto de que forma? Se é um cabo seco com resistência à água e ele não tem propriamente o tal gel que eu falei inicialmente, mas sim umas aramidas, um cable que em contacto com a água, ele absorve a água e de alguma forma fica meio gelatinoso e cria estanquicidade à entrada de água no cabo, no sítio, por exemplo, de uma microfissura que possa advir do cabo até da passagem do mesmo por algum local mais, digamos, mais abrasivo, que provoca ali uma fricção, um desgaste que possa criar ali uma fissura. Depois, o S significa que tem um elemento metálico trançado. Normalmente, estes cabos, portanto, não são muito usados, por exemplo, para situações em que de travessias que estejam sujeitos a descargas atmosféricas, etc. E é preciso ter algum cuidado na solução e na ligação das terras para que realmente não haja problemas com este tipo de cabos. Mas, no fundo, é isso que significa. O R com estes pontinhos, o que é que significa isto? Significa que este cabo tem, para além de outras proteções que possa ter, tem uns fios em aço. Eu comparo isto é um bocadinho semelhante aos cabos de aço dos travões das bicicletas ou das motas, não é? Aquele cabo entrançado. E então, estes pontinhos significa a densidade desses tais cabos. Portanto, normalmente isto é, pronto, para dar dá uma grande resistência, por exemplo, à tração, não é? Depois temos os dois pontinhos com ZN metido entre parênteses, e isto significa que é um cabo que tem proteção mecânica ao esmagamento, não metálica. E normalmente sempre será com membros de força no seu revestimento. Normalmente são umas varetas tipo acrílicas, tanto em armida, grossas, maciças, em que entraçam à volta do cabo, muito semelhante aos fios de aço, e que lhe confere realmente uma brutal resistência normalmente ao esmagamento. Depois temos o Y. O Y significa que o revestimento deste cabo é em PVC. Nada a dizer, não é? Depois temos o 2I, que será em polietileno, portanto também muito usado nos revestimentos de cabo para exterior e é o mais comum, tanto na parte da fibra como na parte até mesmo do cobre. Depois temos os revestimentos em poliamida. Não é muito usual, neste caso é o 4Y, não são muito usuais, mas também se tiver lá escrito significa que o revestimento é em poliamida. Depois temos os revestimentos com a designação 9Y, que é um revestimento em poliepropileno. Portanto, este cabo normalmente é mais usado para cabos de alta tensão. O polipropileno é um elemento muito resistente a raios ultravioletas e à temperatura, etc. Portanto, normalmente mais para cabos aéreos e situações assim. Depois temos o 11Y, a designação 11Y, a abreviatura, que é em revestimento de poliuretano. Neste caso, o poliuretano é um revestimento que também é usado muito em situações, por exemplo, na indústria
na robótica, por exemplo, porque é um cabo que tem um investimento que tem muita flexibilidade e é muito resistente à flexibilidade. E quando são situações com um grande grau de exigência, normalmente ou poderá-se usar este tipo de solução. Está bem? Depois temos o H, que significa pronto, que ele é livre de halogénio, é retardante à chama, sendo que esta designação agora cai um bocadinho em desuso devido à entrada das normativas ou das normas do CPR, em que esta análise do livre de halogénio retardante à chama é, portanto, visto através de letras próprias que vão de A a F, portanto, sendo que o F é um cabo para exterior, que não é livre de halogénio, e depois dentro dos livros de halogénio vai então de E até, neste caso, até B, porque segundo quanto eu sei, A também não é possível fabricar cabos nesse tipo de exigência. Estou a falar bem, Rita? Tu que és mais entendida aí na parte do CPE, costumas fazer estas formações, mas... É isso mesmo como tu disseste. Olha, que só queria aproveitar que estás a fazer uma pergunta para fazeres uma coisa. Desliga e liga o teu micro. Ok. Já liguei? Ok, continua o ruído. Mas pronto, não interessa. Avança. Pronto, espero que não esteja... Estava a perceber, eu só queria eliminar este ruído fundo, porque era mais agradável para os participantes. Eu só espero é que hoje, sexta-feira, que já é um dia final de semana, depois do almoço, esse ruído não crie sonolência nos participantes. É só isso que eu espero, que estejam todos acordadinhos e pelo menos atentos aqui à apresentação e que possam beneficiar depois futuramente desta explicação. É sim, ainda não tivemos perguntas. Não? Okay. Ou estão a perceber tudo, ou já adormeceram, Sérgio. Então, okay. Podes continuar. Ok, vamos lá então. Portanto, vamos passar então para o quadro 4. Daqui, pelo visto, não há perguntas. Se houver, coloquem-nas, que nós no final responderemos. Depois, então, no quadro 4, o que é que nós temos? Temos as abreviaturas ou as nomenclaturas que nos indicam o número de fibras que tem esse cabo. Isto é um dado muito importante, não é? Quando nós pegamos no cabo, pá, isto é de 4, é de 8, é de 6, isso acontece muitas vezes. Portanto, neste caso, até quando temos soluções no backbone, em que nesse backbone tem um cabo que é de 4, que é para o bastidor 1, ou vai do 1 para o 2, ou de 8 fibras irá para o bastidor 4, por exemplo, etc. E então, se houver vários tipos de cabos nesse backbone, os cabos exteriormente são iguais, até 12 fibras, ou até mesmo até 24, as fibras são acondicionadas num tubo, portanto os cabos são todos iguais, e a única forma de os identificar é pegar no cabo e ir ver mesmo esta letrinha N, porque aí nós temos a informação para onde é que ele se destina, está bem? Senão temos que abrir o cabo e contar as fibrazinhas, o que não é uma solução muito fácil. Portanto, neste caso o N é o número de fibras e o N vezes M, ou seja, que é o número de tubos vezes o número de fibras por cada tubo. Ok, para quem realmente não estar muito por dentro disto, eu acho que seria bom eu dar uma explicaçãozinha assim um bocadinho sucinta, rápida, mas de forma a que todos possam acompanhar. Portanto, os cabos, em termos de fibra, existem apenas 12 cores de fibras, ou seja, as fibras só podem vir agrupadas em soluções de 12 fibras. No entanto, nós temos aqui uma exceção, que são os cabos que vêm com dois grupos com as mesmas cores, com as mesmas 12 cores, sendo que o segundo grupo vai ter um filezinho preto, uma marcação a preto de centímetro em centímetro. Portanto, o operador, quando está a trabalhar com o cabo, ele sabe que a azul pertence àquela ligação e a azul com a risquinha preta já será, digamos, a 13ª fibra. Está bem? Portanto, isto é a forma como nós também podemos identificar, portanto, cabos que vêm num tubo só 24 fibras, neste caso tem a designação de cabos unitubo,
e o tubo, no fundo, é aquilo que eu acabei de explicar no início, que é realmente um tubo que vem condicionados de fibras que tem um revestimento muito fininho, 250 microns. Essa fibra, quando é ligada nos repartidores, obriga, pelas boas normas de instalação, que não é óbvio, poderá não ser, mas é assim que realmente deveria ser feito, estão organizadas numa chamada que nós chamamos de cassete de fusão, em que tem os suportezinhos para colocar as fusões, a fibra fica acomodada dentro dessa cassete e depois aquilo que sai da cassete para fora e vai ligar ao repartidor é o pigtail, e esse sim tem um revestimento de 900 micros, já com muito mais tolerância em termos mecânicos, não é? Até mesmo com a temperatura existente no raco ao longo dos anos, a fibra fica tendencialmente, começa a ressequir por não ter a proteção em gel, e então ela convém mesmo ficar acomodada. Portanto, neste caso aqui temos o número de fibras por tubo. Espero que a minha explicação seja clara, mais ou menos clara. Se tiverem alguma dúvida em relação aos tubos e às multifibras, coloquem, que terei muito gosto em explicar de outra forma e tentar explicar melhor. Portanto, relativamente ao quadro 5, neste caso aqui temos as propriedades de transmissão das próprias fibras. Portanto, se nós temos a letra E, significa que estamos na presença de um cabo monomodo. Esta solução e estas letras, quanto a mim, são tão importantes quase como o número de fibras. Eu diria até são mais importantes que o número de fibras. E porquê? Porque para quem anda no terreno sabe que a primeira coisa que qualquer técnico faz antes de iniciar uma operação é certificar-se se aquilo que lhe colocaram lá para ele ligar, por vezes não é a mesma pessoa que passou o cabo que vai ligá-lo, e então se não é, ele tem que ter sempre o cuidado de analisar o cabo e ver se realmente é um cabo com aquilo que ele está a contar relativamente ao material todo que tem para fazer a ligação, ou seja, se os pigtails são compatíveis, se os adaptadores são compatíveis. Portanto, isso é a primeira coisa que o técnico terá sempre que fazer. Portanto, nós, se tivermos esta letra marcada no cabo, sabemos que é um cabo monomodo. E neste caso aqui, podia também explicar um bocadinho este 9, 10, 125, que se calhar alguns de vocês estão a ver e a pensar porque o 10 aqui no meio disto. Normalmente nós conhecemos a fibra monomodo como 9/125, na realidade o núcleo da fibra, dependendo do fabrico ou até mesmo do fabricante, poderá oscilar ali 1 micron para cima, 1 micron para baixo. Portanto, ali quando diz 9/10 é o mais usual em termos de núcleo, embora ela seja conhecida de uma forma vulgar por fibra 9/125. 9 é o núcleo e 125 microns é o campo modal, portanto é a totalidade da fibra, são 125 microns. Depois, com o revestimento pode colocar numa espessura de 250 microns ou numa espessura de 900 microns, conforme já vimos anteriormente na explicação que dei. Relativamente à letra G, a letra G significa que é uma fibra multimodo. O multimodo contempla a fibra de 62,5 e de 50 microns, sendo que a fibra de 62,5 microns é uma fibra completamente descontinuada. Eu não sei, por vezes perguntam se nós temos cabo de 62,5. Não temos, nunca fabricamos. A Barpa também é uma marca muito recente, ou relativamente recente no mercado, e já quando nós surgimos no mercado, esta fibra já estava descontinuada há 20 anos, portanto não faz sentido nenhum. Aliás, há equipamentos ativos que já não funcionam com este tipo de núcleo, de 62,5, está bem? Mas pronto, mas estamos na presença no mínimo de uma fibra de 50 microns, ou seja, multimodo. Relativamente à letra B, a letra B está implícito na janela de transmissão, ou seja, nós aqui temos uma fibra em que tem um coeficiente de atenuação na janela dos 850 nanômetros de X dBs. Portanto, aqui nós vamos ter a informação da atenuação nesta janela, na janela dos 850 e na letra F, na janela de 1300. Está bem? Portanto, é também um dado importante se nós quisermos logo tirar uma relação do tipo de performance ou da performance da própria fibra. O F
refere-se à janela de 1310 e o H à janela de 1550. Portanto, estas são as janelas mais usuais em que nós realmente comunicamos nos equipamentos atuais. No entanto, existem outras janelas, existe a 1625, entre outras, mas realmente estas são as mais vulgares, até mesmo em termos de teste. Embora os testes, por exemplo, com DOTDR para ligações públicas de tour normalmente comportam também testes na janela dos 1625. Ok? Daqui acho que posso passar. Agora, o que é que nós temos agora? Temos, no fundo, colocar aquilo que foi falado anteriormente, colocar todos os nossos conhecimentos aqui numa forma prática. Ou seja, se nós estivermos num cabo em que nas letrinhas que ele tem escrito diz J, tracinho, V, entre parênteses, EN, H, que tipo de cabo é este? Porque a gente olha para aquilo realmente, se não soubermos e se não tivéssemos esta informação, seria muito difícil e não daríamos valor nenhum àquelas letras, como aconteceu e acontece, se calhar, com muitos de nós. Agora, a partir deste momento, vamos estar muito mais atentos e isto já nos vai despertar curiosidade. É ao ponto em que nós vamos começar a memorizar aquelas letras que são mais usuais, como por exemplo a letra J. A J é um cabo para interior, ou seja, é um cabo normalmente deste tipo, um tipo zip-core, em que vem com Kevlar de proteção mecânica e também de tração. Aliás, isto é um dado muito importante para alguns técnicos que trabalham mais na parte da infraestrutura de instalação, não propriamente na ligação, e que por vezes, eu já reparei em muitas situações, em que puxam o cabo, ou seja, amarram-lhe a guia na parte exterior do cabo, a apanhar o cabo todo e começam a puxar o cabo. E isso realmente não é um método de fazer tração num cabo de fibra. A tração é sempre feita neste Kevlar, independente do tipo de Kevlar que exista. Neste caso, nós cortamos o revestimento exterior, cortamos as fibras e vamos aqui a esta armida e vamos agarrá-la numa guia, então e assim puxar, que é para não termos problemas em criar alongamentos na fibra. Aliás, como vocês sabem, este Kevlar é com que é feito os coletes balísticos da polícia, etc. Tem uma resistência brutal e é precisamente para isso que ele é conseguido. Está bem? Depois, o V significa que é um cabo de fibra ajustável, ou seja, no seu interior, a fibra, em vez de ser assim uma fibra quase deste tipo, eu digo quase deste tipo, porque ele aqui tem 250 microns, já está completamente descarnado, e aqui ele tem 900 microns, é a tal fibra ajustada. Quando ele vem em loose tube, ele vem com este revestimento e uma camada muito fininha em cima, que lhe dá também a coloração e que o transforma nas tais 250 microns. Depois o ZN significa que não tem reforço metálico, e neste caso aqui, claro, não tem reforço metálico, é dielétrico. O H é livre de halogénio e retardante à chama, já falámos antes, agora passou a ter também o CPR, em que vem lá, portanto, a nomenclatura do tipo que for, se é DCA, S1A1, por exemplo, o que for, não é? Depois temos os cabos, que são cabos, portanto, de interior, que também podem ter aplicação no exterior, mas normalmente são mais para backbone de distribuição vertical em edifícios. Este cabo é um cabo que tem o nosso BARPA, que tem uma particularidade que realmente nos separa de outras marcas. E uma delas é que a coloração do cabo é de acordo com a normativa para aquela categoria. Ou seja, se ele é monomodo é amarelo, se ele é em OM2 é laranja, que é este cabo aqui, nós sabemos, olhamos para ele, é um cabo OM2. Se ele fosse azulado, azul turquesa, era um cabo OM3. Se for roxo, é OM4. Se for verde água, é um OM5. Portanto, nós cumprimos essa parte na coloração dos cabos, que também facilita muito na parte da infraestrutura, da instalação. Também, os nossos cabos têm uma particularidade que eu ia aproveitar para referir, que é
em todos os cabos, e já agora também nos de cobre, quando nós pegamos numa bobina de cabo, por exemplo, de fibra óptica com 2 km, se nós puxarmos o cabo à ponta da bobina, nós sabemos exatamente quanto é que temos dentro da bobina. Ou seja, se o técnico passou 300 metros, ele não tem que andar a fazer contas num papel e reter X metros, e agora reter mais X, e engana-se e depois já não dá, e passa um cabo de 300 metros e afinal só tinha 250. Não, senhor, o nosso cabo está sempre marcado de 0 para fora. Portanto, nós quando pegamos na pontinha do cabo, sabemos exatamente o que é que está lá dentro. Portanto, faz ser caixas de cobre, de bobinos de 500 metros, de 1000, 2 km, o que seja, está bem? Depois, para além disso, a marcação do nosso cabo tem também, claro, as normativas TIA, a ISO, a EN, a CNLX 50173, para o qual a gente se rege, nos regemos em Portugal, pronto, e tem toda a informação, inclusive a data de fabrico, o lote, que são dados muito importantes até para a própria marca, para nós, para podermos realmente fazer um rastreio, qualquer situação que surja. Depois temos então a letra H, que são cabos livres de halogénio, e retarante à chama que eu acabei de falar. Muito bem, ok. Pronto. Depois temos os cabos em low stool, cá estão eles, que eu pretendo falar no início. Portanto, são cabos que vêm dentro deste tubo, tem aqui um gel, normalmente, e depois as fibrazinhas que saem aqui, agora isto está aqui muito ampliado, mas são realmente fininhas, são 250 microns. Portanto, este cabo é normalmente utilizado para interior e exterior, precisamente por ocupar, ter pouca densidade em termos de, ou seja, poder ter muitas fibras e um diâmetro, um diâmetro pequeno. Para além disso, também tem alta resistência à umidade, como é óbvio. Portanto, neste exemplo, nós tínhamos aqui um cabo U VQZNH, portanto, significava que o U é um cabo universal, portanto, podemos aplicar no interior como no exterior. O D, que é um cabo composto por várias fibras e acondicionadas em low stool, portanto, é um tradicional low stool, mas como mais conhecido. Depois temos a letra Q, que significa que é um cabo que o revestimento dele portanto, é seco, não tem qualquer tipo de geleia no exterior, mas sim umas aramidas que se transformam em gel ou ficam gelatinosas em contacto com a água e criam aquele tal bloqueio à água. Depois temos também o ZN, neste caso, na composição do cabo, que significa que estamos na presença de um cabo dielétrico, que não tem qualquer continuidade em termos metálicos. O H, pronto, é um cabo que é livre de halogénio e retarante à chama. Sendo o nosso barco, claro, tem mais do DCA, CH1, ok? Faz parte do CPR. Muito bem. Depois, quase já para finalizar, temos então os cabos com aço corrugado. Esta imagem mostra bem, e não é muito fácil nós colocarmos este aço assim à mostra, mesmo descarnando o cabo, porque ele vem normalmente bastante colado ao revestimento do cabo, e isto é sem dúvida um grande dissuador de ratos. Porquê? Porque os ratos, ao roerem, é uma fita que começa a cortar as gengivas dos ratos e cria uma dissuasão grande a que eles o roem. Para além disso, tem uma alta resistência mecânica ao esmagamento. Esta fibra, este aço em tipo harmónico, dá-lhe uma resistência muito grande ao esmagamento. Normalmente cabos são mais usados para enterrar. Cuidado na aplicação destes cabos, cuidado com as terras, não convém haver diferenciais de terras, todas aquelas questões das boas práticas de instalação para este tipo de soluções têm que ser analisadas com cuidado. Depois, portanto, neste caso aqui, o DZN-SRH significa que é um cabo universal de interior e exterior, cabo com fibras acondicionadas em low stool, sem reforço metálico. Depois, a blindagem com fita em aço corrugado e, por sua vez, também é livre de halogénio e retarante à chama. Para finalizar a apresentação e o exemplo dos cabos, nós temos aqui uma situação caricata que eu próprio, quando estive a analisar aqui as questões do DIN VDE
no início parei assim um bocadinho e disse, olha, eu tenho aqui duas letras repetidas, o que é isto? E realmente, pronto, no fundo é nada mais, nada menos que o cabo anterior, só que aqui encontramos a letra 2Y, ou seja, a nomenclatura 2Y, e aqui também, ou seja, isto é um cabo que tem um primeiro revestimento em PE e depois logo a seguir tem outro revestimento em PE, ou seja, é um cabo de duplo revestimento. Normalmente estes cabos de duplo revestimento têm como aplicação, incide mais em tubagens, em condutas que têm, por exemplo, água em movimento e que possam criar oscilação no cabo, condutas que passem outros cabos em cima desse e por fricção o possam criar desgaste e romper o cabo. Portanto, normalmente são os cabos indicados mais para conduta. Está bem? Pronto, com isto e já em fase de finalizar, as vantagens realmente do uso das normas de INVDE, neste caso a 888 parte 100, é que nós conseguimos obter uma vasta combinação de construção de cabos com esta norma e simplificamos muito a interpretação. Também conseguimos standardizar mais, porque de alguma forma os fabricantes tentam cumprir com essas nomenclaturas e apresentar na construção dos seus cabos, e para além disso, até mesmo como quando nós queremos fazer uma comparação entre dois cabos, nós pela parte exterior do cabo e pelas letrinhas já quase conseguimos chegar a conclusões muito concretas relativamente em que tipo de presença de cabo estamos. Está bem? Pronto, eu da minha parte, em termos de apresentação, dou como concluída. Cumpri mais ou menos com o tempo, eu às vezes estico-me um bocadinho, aqui também não dava muito para divagar, portanto espero ter sido esclarecedor. Aguardamos agora as vossas questões e a Rita agora tem... Mas a palavra para a Rita. Eu digo Ruth, que sou a Ruth, e tu dizes Rita. As pessoas ficam confusas. Mas eu sou Ruth Rita, ok? Okay. Não há enganos. Sérgio, se puderes tirar o compartilhamento de ecrã, ok, por favor. Eu reparei que o Florencio levantou a mão, não sei se foi só para dizer um oi ou se quer falar, mas se quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o QIA. Nós não temos nenhuma pergunta feita, eu acredito que seja porque é um tema muito objetivo, estamos a falar de uma norma feita pela VDE, já agora, Sérgio, não sei se chegamos a falar sobre isso ou não, isto não é obrigatório nós como fabricantes cumprirmos isto, certo? Certo, aliás, eu como disse inicialmente, isto são dois comitês portanto, comissões alemãs. Quando estas normas foram, ou seja, quando estes conceitos foram aprovados, inclusive pela IEC, começaram a ser usadas pelos fabricantes. Algumas marcas, até essencialmente marcas alemãs, que levam isto muito a sério, que colocam estas nomenclaturas nos seus cabos. No entanto, não é obrigatório. Obrigatório é, por exemplo, a questão de CPR, aí sim, não é? Nós temos que ter lá, temos que ter um certificado disso, etc. Neste caso aqui, nós não temos que ter certificado nenhum, nós apenas informamos o nosso cliente, ou neste caso o mercado, do tipo de produto que tem à sua frente. Não é baseado num critério de certificados ou de comprovativos. Até porque neste mundo dos cabos de fibra óptica nós podemos ter milhentas combinações diferentes e isso torna-se muito complicado para quem está a fazer instalações ou quem está a comprar, fazer comparações justas e diretas. E mesmo que tenha estas nomenclaturas, às vezes não é fácil, não é? Certamente, porque os próprios componentes entre si, a qualidade deles também fazem toda a diferença. Mas quando temos tantas combinações, torna-se ainda mais difícil. E eu penso que seja isso que torna, por vezes, este tema dos cabos de fibra óptica um pouco confuso em algumas situações, pela grande variedade de possibilidades que nós podemos ter num cabo de fibra óptica. Não sei se concordas.
Sim, concordo. Aliás, em algumas situações que nos pedem para projetos muito específicos, como já aconteceu agora muito recentemente na avaliação de um cabo para iniciarmos uma produção, em que esse cabo ainda não existia, que nós saibamos no mercado, e estavam-nos a pedir um cabo daquele tipo de aplicação. Pronto, são situações muito pontuais e que não podemos comparar diretamente com outro, por exemplo, não é? E esse era muito simples, se calhar, eu até considero que seria simples, mas há alguns que são mesmo complicados em termos de construção e com vários tipos de solução. Sérgio, eu penso que podemos dar como encerrado. De qualquer das formas, eu sei que podem ter ficado algumas dúvidas, mas isso já toda a gente de certeza que tem o contacto do Sérgio e ele tem todo o gosto. Quer dizer, estou a falar por ele, não é? Mas eu sei que estou a dizer. Tem todo o gosto em responder às vossas perguntas e não deixem de dar as vossas opiniões de temas, próximos temas que vocês gostariam que nós falássemos neste género de eventos. O Florencio continua a levantar a mão. Olá, Florencio. Se quiser dizer alguma coisa, por favor, no bate-papo ou após, está bem? Não sei se é só para nos cumprimentar, porque aqui nesta modalidade não dá para pôr ninguém, ou seja, daria, mas nós optamos sempre por não pôr nenhum dos participantes a falar, senão era uma confusão. Principalmente sexta-feira, depois do almoço. Sim, especialmente, não é? Olha, muito obrigada. Obrigada por terem estado desse lado. Estou aqui a receber mensagens. Ok, vocês não conseguem receber porque é só para os palestrantes. Estamos a receber agradecimentos. Nós é que agradecemos por estarem aí, por nos darem a oportunidade de vos passar aquilo que nós sabemos. Muito obrigada. Tenham um ótimo fim de semana, de preferência com saúde e protegidos, porque estamos a viver a situação que estamos e que não dá como fugir. Não sei se também te queres despedir, Sérgio. Sim, eu queria agradecer muito a presença de todos e quero-me disponibilizar totalmente para responder a qualquer questão, mesmo que eu não saiba, vou procurar resposta, mas tudo que seja inerente à parte das redes estruturadas, à parte mais técnica de execução, etc., que eu possa realmente colaborar, e eu agradeço as vossas consultas. É claro, em nome da Barpa, estou muito agradecido pela vossa presença e desejo-vos um bom fim de semana e até uma próxima. Obrigada, Sérgio. Obrigado.